A formação de jovens e crianças apresenta-se cheia de problemas. Eu acho que todo aquele que é candidato a trabalhar com crianças no desporto, nomeadamente, devia ler um livro que é Nenhuma Medalha Vale a Saúde de uma Criança, e que fala sobre como, a determinada altura, felizmente, sobretudo nos anos 70, anos 80, a medicina interveio no desporto, porque o desporto estava literalmente a arruinar a saúde das crianças. E a arruinar quero dizer com quê? Vocês sabiam que antigamente havia maratonas para crianças? Maratonas, 42 km e 200, maratonas, exatamente. O que acontece é que depois essas crianças que faziam maratonas e faziam tempos incríveis, chegavam a adultos sem joelhos, sem ancas, sem saúde como adultos. E isso, felizmente, então, a medicina veio, interviu, conseguiu que isso fosse extinto, que muitas federações internacionais abolissem o trabalho das crianças no desporto. Eu lembro, ainda é do meu tempo, ou seja, eu já tinha consciência disso, nos Jogos Olímpicos se colocar uma idade limite para a participação na ginástica, por aí fora, porque elas eram escolhidas com 2 e 3 anos, trabalhos intensivos. Isto para quê? Para que se ganhasse medalhas, porque o desporto tem um peso social gigante, gigante. O desporto continua a significar uma hegemonia, ou seja, um domínio total de uma nação sobre as outras. Quantas federações, quantos países é que ganharam X medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, de prata e por aí fora, e continua-se a investir muito nisso. A própria Rússia tinha um programa, a Rússia, refirma o Estado, tinha um programa de doping, por isso é que a Rússia atualmente, tirando todas estas questões, estas políticas da guerra e tudo mais, a Rússia foi posta fora dos Jogos Olímpicos por causa disso. E então, o trabalho com crianças enfrenta, na verdade, vários problemas, várias adversidades, pela ignorância das pessoas que trabalham com crianças, pelo abuso financeiro, ou seja, até existe conhecimento do que já fazer, mas existe também ali um interesse financeiro muito forte, porque vale muito, e então tudo isto, olha-se a tudo, menos à verdadeira saúde das crianças. O que eu acho ainda mais gravoso é quando isto, francamente, parte dos pais. Quando parte dos pais de quererem esmagar crianças, de acharem que aos 6 anos, aos 10 ou até mesmo aos 12 tem ali um campeão e então é esmagar, isto acho gravoso. E gravoso na perspectiva de saúde física e sobretudo na questão da saúde mental e emocional. Hoje em dia as crianças não têm tempo para construir uma saúde. E quando eu digo que não têm um tempo, não quer dizer que elas não tenham verdadeiramente tempo. A questão da especialização hoje, as crianças passam do 8 para o 80 no mesmo dia de várias formas. A minha geração, por exemplo, isto para vocês perceberam, a minha geração saía da escola e vinha brincar para a rua. Brincávamos às escondidinhas, brincávamos às caçadinhas, brincávamos. E esse brincar, embora seja visto como uma brincadeira, porque o era também uma preparação física, uma preparação física extraordinária, onde nós trabalhávamos a força, nós trabalhávamos a velocidade, nós trabalhávamos a motricidade, os reflexos, a própria assertividade, enquanto brincávamos. Hoje isso não acontece, hoje temos que incluir isso naquilo que é o exercício da criança, porque a criança ou está em ginásios ou em academias a treinar isto, ou está em casa exclusivamente a viciar com as redes sociais e com as tecnologias. As novas tecnologias, aquilo que se fala agora dos ecrãs, têm exatamente o mesmo efeito nocivo do que as drogas, do que o álcool, embora nós ainda não estejamos preparados para ligar isso, ou não estejamos preparados, ou não queremos ver isso. Hoje em dia, por exemplo, eu dou-vos um exemplo e vemos isso todos os dias. Um pai que se vira para uma criança num restaurante e diz: toma lá o telemóvel para não me chateares, toma lá o telemóvel que assim estás sossegado. É exatamente a mesma coisa que vocês pegarem numa garrafa de vinho, porem à frente da criança e dizem assim: bebe isto que ao menos não me chateias. É exatamente a mesma coisa, o efeito que aquilo tem no cérebro da criança e no comportamento da criança é exatamente o mesmo, sem tirar nem pôr. Eu se calhar estou a dizer isto um bocadinho à frente do seu tempo, se bem que já existe muita literatura, já existe muita ciência a definir isto que eu estou a dizer. O que ainda não existe é os pais abrirem os olhos para perceber esta realidade. Mas voltamos à questão do desporto. Enquanto que as crianças do meu tempo, da minha geração, saíam, brincavam e estavam a treinar-se, hoje em dia isso não acontece. As crianças ou estão no karaté ou estão na natação e passam dali para o carro, para casa,
ou seja, para situações totalmente imóveis. E elas ou estão a ser estimuladas num ambiente totalmente controlado, ou não estão a ser estimuladas de todo. E isto cria déficit ao nível motor, déficit ao nível cognitivo, né, déficit social, de interação. É por isso que vocês hoje em dia veem cada vez mais espectros de autismo, espectros disto. Isto agora, atenção, isto já sou eu a deduzir por mim, ok? Mas eu acredito que muito em breve vai haver aqui, tem que haver uma correlação com a diminuição da brincadeira social, com o isolamento e o aumento deste tipo de espectros e muitos outros, está bem? Mas era tudo muito, muito diferente. Então é fundamental, é preciso nós no desporto introduzirmos isto, porque se não for no desporto, elas não vão ter isto, as crianças simplesmente não vão ter. E então nós não podemos focar-nos só aqui na questão do desporto. Quem trabalha com crianças, de pensar, não, se é ciclismo é só pedalar, se é futebol é só para trabalhar fintas. Não pode ser isso. Não pode. Os treinadores que trabalham com crianças têm uma responsabilidade que vai muito além do desporto. Têm uma responsabilidade social naquilo que vai acontecer no futuro com essas crianças. A taxa de jovens que vão chegar ao alto rendimento é de 0,00000. Tem muitos zeros, muitos zeros. Mas esta semana, por exemplo, eu peguei em 2 conceitos simples extraídos de um livro e publiquei no nosso Instagram e vou tentar aprofundar-vos um bocadinho isso, que está relacionado, obviamente, com a formação de jovens. Hoje um pequeno vídeo curtíssimo para aqueles que estão interessados no treino de jovens, aqueles que estão realmente interessados. Os outros passem ao lado. Claro que há muitos caminhos para alcançar a mestria. Alguns músicos extraordinários focaram-se muito cedo. O violoncelista Yo-Yo Ma é um exemplo bem conhecido. Menos conhecido, porém, é o facto de ter começado pelo violino, ter passado ao piano e depois para o violoncelo, porque não gostava particularmente dos 2 primeiros instrumentos. A verdade é que atravessou o período da experimentação mais rapidamente do que o aluno típico. Os pais tigre, os de Tiger Woods e a mãe tigre, tentam saltar completamente este período. Faz-me lembrar uma conversa que tive com Ian Yates, um cientista desportivo e treinador britânico que ajudou a desenvolver futuros atletas profissionais em várias modalidades. Yates disse-me que os pais iam cada vez mais ter com ele a pedirem para que os filhos façam aquilo que os atletas olímpicos estão a fazer agora, não o que eles faziam quando tinham 12 ou 13 anos. O que concluía uma gama mais vasta de atividades que iam desenvolvendo as suas capacidades atléticas gerais e lhes permitiam explorar os seus talentos e interesses antes de se focarem especificamente em capacidades técnicas. O período de experimentação não é um mero acaso no desenvolvimento de grandes talentos. Não é uma coisa que possa simplesmente ser eliminada para ganhar uma vantagem à partida. Faz parte integral desse desenvolvimento. A questão a que me propus estudar foi como aprender e cultivar o poder da versatilidade, da experiência diversa e da exploração interdisciplinar dentro de sistemas que exigem cada vez mais hiperespecialização. E se era preciso determinar quem se quer ser antes de perceber quem se é. No início do livro falei de atletas e de músicos porque eles são praticamente sinónimos de uma especialização precoce. Mas entre os atletas que acabam por se tornar de elite, a norma é uma experiência inicial alargada e uma especialização tardia. Os músicos alcançam a grandeza através de uma incrível diversidade de percursos, mas a hiperespecialização precoce nem sempre é necessária para desenvolver competências e é rara nas formas de maior improviso. Embora, como no desporto, muitos adultos tenham um interesse financeiro em fazer com que isso pareça essencial. Sviatoslav Richter foi um dos maiores pianistas do século XX. Começou a ter aulas formais com 22 anos. Steve Nash é um canadiano de estatura relativamente média que não teve uma bola de basquetebol até aos 13 anos. Ganhou 2 vezes o prémio de jogador mais valioso da NBA. Enquanto escrevo estas linhas, estou a escutar uma violinista profissional que começou quando tinha 18 anos. Claro que lhe disseram para nem começar, porque já era demasiado velha. Agora faz questão de dar aulas a adultos que querem iniciar-se. A narrativa da especialização certinha nem sequer consegue ajustar-se a estes domínios relativamente plácidos que a venderam como o maior sucesso. Aquilo que eu quis dizer com estes dois curtíssimos vídeos que publiquei então no Instagram foi exatamente dizer que há fases para dar valor a tudo
E não adianta nós queremos saltar passos, porque quando nós tentamos saltar passos, aquilo que acontece é sempre trágico e nunca dá bom resultado. O caso de Tiger Woods, que muitas das vezes tem sido tido como exemplo, não é todo um exemplo, que é a absoluta exceção. Aquilo que realmente é o exemplo, aquilo que tem sido a regra, é a especialização mais tardia e uma iniciação no desporto extremamente abrangente. Grandes casos disso no ciclismo podem ser, por exemplo, o caso de Roglic, que começou no ski, o próprio Remco Evenepoel, que até aos 15, 16 anos foi atleta de futebol. Aquilo que tem sido estudado ao longo dos tempos, naquilo que aqui no texto eu digo, no livro diz, saber quem se quer ser, em vez de primeiro procurar saber quem se é, nós devemos estar focados na experimentação. A experimentação é fundamental. Aquilo que eu vi ao longo da minha carreira como treinador, a minha curta carreira, pouco mais de 10 anos, foi que aqueles que ganharam tudo, até juvenis, não ganharam absolutamente mais nada depois disso. Porque o que realmente aconteceu é que é muito fácil pegar-se num jovem e puxar, quando somos ajudados, por exemplo, por uma maturação precoce, mas isso não se traduz depois em rendimento após a maturação, porque um atleta que faz uma maturação mais tardia pode, na verdade, ou está muitas das vezes até mesmo em grande vantagem. Aqueles atletas que aos 18, 20 anos revelam ser muito bons, eles serão também muito bons até mais tarde. Porque, meus caros, gostem ou não gostem, aqui a genética tem uma palavra absolutamente fundamental a dizer quando nós estamos a falar de desporto de alto rendimento. Os atletas de alto rendimento são uma nata, são uma filtragem de muitos anos, de muitos processos na sociedade e que se juntam todos ali. E nós, na investigação, nós, no alto rendimento, aquilo que procuramos fazer, e chamamos aí ciência, é perceber o que é que eles têm em comum que faz deles atletas de alto rendimento nesta ou naquela modalidade. Quais foram os processos que passaram? E o que muitas das vezes os pais querem fazer é passar todos esses processos à frente, sem perceber, sem querer ouvir o que é que os treinadores têm para dizer. Muitas das vezes também, e agora falo do ciclismo em Portugal, o conhecimento a nível dos treinadores, infelizmente, é muito pobre e a falta de vontade de aprender culmina com essa pobreza também. À exceção, eu não estou a dizer que eu a sou, eu procuro aprender todos os dias um bocadinho mais, eu procuro ser cada vez melhor, porque eu quero efetivamente compreender o que é isto do alto rendimento, e também cada vez me tenho focado mais na parte do comportamento, porque eu tenho descoberto é que a genética é fundamental, mas não tem sido pela genética que se consegue identificar quem vai ser e quem não vai ser. Tem havido muitos atletas com grande potencial físico que nunca chegam sequer a raspar o alto rendimento, isto porque a nível emocional, a nível psicológico, a nível de educação e de vocação, a nível de querer, simplesmente não está lá, estão orientados para outras vontades, estão orientados para outros lados. Não estamos a dizer que se perde nada, às vezes estamos a perder só a oportunidade de treinar um adulto para o alto rendimento, perdemos um atleta no alto rendimento, mas podemos estar a ganhar um empresário de alto rendimento e não vemos isso nessa perspectiva. É este o foco com que nós trabalhamos aqui no Projeto Pedal, com que eu pessoalmente gosto de trabalhar, é uma aprendizagem contínua, sempre à procura de pessoas que me possam ensinar alguma coisa, livros que me possam ensinar alguma coisa, para nós continuarmos a crescer enquanto pessoas, enquanto profissionais. Sabem só um pequeno detalhe, a condição física pode não ficar para a vida toda, não fica. Podemos não ficar para a vida toda no desporto, mas há uma coisa que fica, que pode ficar, que é a amizade. E é das melhores coisas que eu tenho tirado daqui, das melhores.